Olá, Petrópolis. Olá, amigo internauta do Facebook, YouTube e demais redes sociais. Estamos começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural na área histórica. Nossa programação transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão, às quintas-feiras, a partir de 18 horas. Nossas reprises você assiste aos domingos, a partir de 9 horas da manhã, e em horários aleatórios, a critério da emissora também. No Facebook, acesse a página da RPT Play e assista a nossa programação em tempo real, baixando o aplicativo RPT Play no seu celular pelo Store. Para você que já está ligado em nosso programa via Facebook, dê um alô para nós e faça seus questionamentos. Será um prazer tê-los conosco em permanente diálogo. Nossa programação já passada está no YouTube e, para acessá-la, basta digitar no campo de pesquisa o nome do programa Dossiê História. Clique na logomarca do programa e escolha o tema em ordem cronológica de apresentação. Lá você também encontrará temas variados, sempre direcionados à informação de notícias, assuntos históricos, culturais, políticos, servindo de referencial à pesquisa acadêmica e ao entretenimento do internauta. Completamos, neste final do mês de junho, 6 anos no ar, ininterruptamente. Espero que Deus continue abençoando o nosso programa. Hoje, dia 4 de julho de 2019, é o 185º dia do ano no calendário gregoriano e nós já passamos da metade do ano. Faltam 180 dias para o término do ano de 2019. O tempo não para e nós vamos em frente. O 4 de julho é uma data realmente significativa para a liberdade dos povos e para a autonomia política e econômica das regiões. Era a grande aspiração das Américas no século XVIII, a luta contra o escravismo e a luta pela independência territorial. Hoje é o dia em que se comemora a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que foi em 1776. Então, vamos agora ao nosso primeiro tema do programa. Hoje não teremos pensamento do dia, eu estou com a pauta hoje muito extensa e corrida. Vamos ao dia na história e vou pedir a vinheta. 1187, dia 4 de julho de 1187, Saladino, o grande líder muçulmano, derrota os cruzados comandados por Guido de Lusignan na Batalha de Hattin. Após a batalha, os muçulmanos seguiram para Jerusalém e, depois de um cerco de 2 semanas, conquistaram a cidade e conquistaram-na em definitivo. E aí foi a grande queda da campanha cristã, católica no Oriente Médio, no norte da África, onde os muçulmanos dominaram toda aquela região a partir desta derrota e a partir desta campanha que conquistou em definitivo Jerusalém. 1776, a Revolução Americana, a Guerra da Independência, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, no dia 4 de julho de 1776, é adotada pelo Segundo Congresso Continental. O primeiro tinha declarado a independência num congresso que houve e eles começaram em luta. A luta já tinha começado quase 2 anos antes. Um documento no qual as chamadas, agora me refiro a essa Declaração da Independência do Segundo Congresso, um documento no qual as chamadas 13 colônias localizadas na América do Norte declaram independência da Grã-Bretanha. O texto trazia as justificativas para o ato e foi ratificado pelo Segundo Congresso Continental em 4 de julho de 1776. Um comitê de 5 pessoas fora nomeado pelo Congresso para redigir a declaração.
Thomas Jefferson foi o responsável pelo primeiro rascunho do texto. John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman e Robert Livingston, integrantes do grupo, sugeriram modificações e já estavam em guerra há um ano, por ocasião da declaração. Esta guerra perdurou de 1775 a 1783. Foram 8 anos sofridos, de muitas mortes e desgraças. Bom, em 1959, Maria Esther Bueno se torna a primeira pessoa de nacionalidade brasileira a vencer um grande slam de tênis no torneio de Wimbledon. Me lembro como se fosse hoje. Foi uma vitória fantástica. O Brasil já tinha ganho a Copa do Mundo de 58 na Suécia. A Bossa Nova estava em plena ascensão, o mundo inteiro ouvia extasiado a Bossa Nova, e Maria Esther Bueno ganhava em Wimbledon esse grande slam. Eram tempos de ouro. Muito bem, vamos agora ao nosso jornalismo História e eu vou pedir a vinheta. Com os eventos de domingo, em que houve uma grande manifestação no Brasil, o Brasil quase todo saiu às ruas para homenagear o Moro e dar também a sua solidariedade ao governo Bolsonaro em relação aos últimos acontecimentos no Congresso Nacional. Então, nesta homenagem a Moro, nós vamos colocar aqui um flagrante interessante. O maestro Eduardo Lages, que praticamente todo mundo conhece, pelo menos o pessoal da velha guarda, ele era maestro do cantor Roberto Carlos, da orquestra do Roberto Carlos. Meu pai, inclusive, tocou muito com ele lá na orquestra do Roberto Carlos. E executa uma música do próprio Roberto Carlos. Junto com ele estava o historiador Eduardo Bueno, durante essas manifestações de domingo. Se não me engano, esse local aí deve ser lá em São Paulo capital, ali naquela grande avenida lá onde eles se reúnem sempre. Então vamos ao vídeo para mostrar esse flagrante. Prezado ministro Sérgio Moro, nós estamos aqui na Vila Paulista. Gostaríamos de mandar essa homenagem do povo brasileiro, com Eduardo Lages tocando. Você vê esse povo maravilhoso aqui, ó, para poder homenagear por tudo que o senhor tem feito pelo nosso país. Você está lutando para livrar o Brasil da corrupção e nós nunca iremos abandoná-lo. Nunca. Mexeu com o povo brasileiro. Você e a sua família, obrigado por seu existir e por tudo que tem feito por nós.
Muito bem. Então, essa aqui também é a nossa singela homenagem a Sérgio Moro, pelo brilhante trabalho que ele fez na Lava Jato. O homem é um herói, é um ícone hoje no Brasil e está sendo objeto, vítima, né? Está sendo vítima de agressões gratuitas no Congresso Nacional por cafajestes que se intitulam deputados federais. Vamos seguir em frente aqui do nosso programa. Então, agora, vamos apresentar também um depoimento da ministra Damares. Ela é responsável pela política do índio, né, no Brasil, no ministério dela, Ministério da Mulher, que acumula com outras funções. E ela denuncia o isolamento do índio e denuncia o número grande de suicídios. Os índios estão muito frustrados, estão muito tristes, porque essas últimas políticas indigenistas no Brasil foram só para inglês ver, porque, na realidade, eles ficaram isolados, viraram peça de jardins do zoológico e foram totalmente alijados do convívio da sociedade. E a ministra Damares está fazendo um esforço hercúleo para recuperar esses índios. Vamos ouvir e ver o depoimento da ministra Damares e as providências que ela já está tomando para o implemento das novas políticas públicas no Brasil, no setor indígena. Os indígenas estão mandando o recado que as coisas não estão bem entre eles. Hoje, o nosso administrador da FUNAI veio conversar comigo aqui, que ele está abismado com o número de indígenas se automutilando. O número de adolescentes e jovens indígenas se cortando. É um fenômeno que não existia e que está acontecendo nas aldeias. O número de suicídio. Isso é um indicador que o que estava sendo feito para o índio no Brasil e nesse estado precisava ser revisto. As políticas públicas para os povos indígenas precisam ser revistas no Brasil. O isolamento do índio, o índio não pode, a cultura não pode. Isso tem que ser revisto. Nós precisamos ver o índio no integral. O índio quer progresso, o índio quer inclusão, o índio quer produzir, o índio quer estudar. O índio pode. E a gente, nós, o povo indígena, nós queremos trabalhar, nós queremos desenvolver, viver dignamente. Nós não queremos mais viver mendigando a Bolsa Família. Mas há toda uma discussão, isso é cultura, não pode, nós vamos estar invadindo, é uma interferência cultural. Então os índios estão mandando recado com as marcas no corpo, cortando o corpo, se suicidando, que eles querem mais, que eles querem ser incluídos, que eles querem participar desta nação, produzindo, estudando, avançando. Nós queremos produzir, nós temos nosso potencial, e eu sei que esse governo veio para mudar essa história do Brasil. Droga e álcool não é cultura indígena. E por que a droga e álcool está na aldeia? Vamos fazer esse filme, vamos sentar, vamos conversar. Por que eles estão usando mais droga, mais álcool? Porque querem fugir das suas dores, dos seus medos, das suas ansiedades. Então, precisamos entender aonde nós erramos até agora. Ministra Damares, sou José Aldair Pompeu, índio Guajajara, da aldeia Cachoeira, município de Barra do Corda, Maranhão. Nós não queremos que nossos jovens, como esses daqui, passem pela dificuldade que nossos anciões passaram, meus avós passaram. Estamos aqui prontos e que o governo Bolsonaro nos dê mesmo esse espaço que outros governos não deram. Nos retardaram, nos marginalizaram e que ele está abrindo essas portas para nós. Estamos aqui contando com esse governo que venha mesmo desenvolvimento para nossas aldeias. De fato, a gente agradece, Bolsonaro. O índio tem que ser visto como pessoa, não aquele ser lá no meio do mato com uma pena na cabeça, protegido, tutelado. O índio é um ser humano, detentor de direitos também. E é dessa forma que a Secretaria pensa, que o governo federal também pensa, e estamos juntos. A partir de hoje a gente fez aqui uma aliança de proteção aos povos indígenas, atendendo eles nos seus anseios. Do jeito que está, nós chegamos a uma conclusão, não pode ficar. Nós podemos mudar isso, juntas. Nós podemos mudar. Eu creio. Muito bem. Então, aí está um novo alento para as comunidades indígenas, em que vão ser beneficiadas por uma nova política, uma política mais consciente de integração e não de isolamento do índio. O índio
Ele quer computador, ele quer tecnologia, ele quer se comunicar com as comunidades, com as demais comunidades, ele quer fazer negócio, quer ganhar dinheiro. Então, tem que deixar o índio participar da vida. Ele é um ser humano, não é um animal que tem que ficar no zoológico isolado. Muito bem, nós vamos fazer uma pequena pausa agora e já retornamos. Nós vamos passar para a nossa questão de fundo. Hoje nós vamos abordar a face do fascismo italiano, a terceira parte, a terceira e última parte do fascismo. Na semana que vem, nós vamos entrar, então, no estudo do comunismo e do socialismo. Então, vamos a um pequeno intervalo e já retornamos. Olá, meus amigos, aqui Gilberto Prisco, programa Dossiê História. Sempre um programa às quintas-feiras, a partir de 18 horas. Dossiê História e Rede Petrópolis Televisão estão juntas nesta empreitada. Um programa eminentemente cultural, em que nós falamos de história, falamos de política, enfim, falamos dos assuntos da atualidade. E temos também muita utilidade em nosso programa com alguns médicos que entrevistamos aqui e trazemos sempre algumas novidades na área da medicina. Não esqueça, nosso programa quinta-feira às 18 horas, ao vivo, e domingo a partir de 9 horas da manhã, nossa reprise. Você ainda terá também em outros horários aleatórios a critério da emissora a nossa programação. Dossiê História e Rede Petrópolis de Televisão. Um forte abraço e até a próxima quinta-feira, às 18 horas. Muito bem, na semana retrasada nós apresentamos a face do fascismo italiano, segunda parte, e fizemos uma reprise na semana passada, porque infelizmente eu não pude comparecer. Abordamos então o fascismo italiano, esse é o nosso tema. Falávamos naquela oportunidade da trajetória do líder do fascismo italiano, Benito Amilcare Andrea Mussolini. Benito, porque o pai dele também era um socialista, em homenagem a Benito Juárez, lá do México, ele colocou o nome do filho, o prenome do filho de Benito. Após a sua expulsão do Partido Socialista, Mussolini fora expulso do Partido Socialista em novembro de 1914, por defender apoio dos socialistas ao esforço de guerra na Itália. Ele, inclusive, escrevia, ele era jornalista, ele era redator-chefe, diretor de edição de um jornal socialista, e ele, no jornal, escreveu um artigo sustentando a posição, dizendo que os socialistas deveriam apoiar a Itália, a participação da Itália na guerra. No decorrer da Primeira Guerra Mundial, e assim, ele contrariou a orientação do partido, que tinha uma certa tendência de neutralidade absoluta. O Partido Socialista Italiano, naquela época, seguia os rumos do Partido Comunista Soviético. Então, ele foi expulso do partido, porque ele já não concordava com essa orientação do Partido Socialista e fora acusado de indignidade moral e política. Mussolini foi à guerra e teve promoção por mérito, foi gravemente ferido e, posteriormente, promovido a cabo e depois a sargento. Foram 9 meses na ativa
e sua principal função na guerra era sniper. Ele era um atirador de elite. Ele foi levado ao hospital com 40 pedaços de metal no corpo, decorrente da explosão. Uns dizem que foi uma granada, outros dizem que foi um morteiro. Provavelmente deve ter sido realmente um morteiro, porque para ter 40 pedaços de metal no corpo. Ele recebeu alta hospitalar em agosto de 1917 e retomou seu cargo de editor-chefe do seu próprio jornal. Aí ele já não estava mais naquele jornal socialista, mas ele estava no próprio jornal dele, que era Il Popolo d'Italia. Na realidade, esse jornal era sustentado pelos liberais ingleses, que usavam Mussolini e a sua inteligência, ele escrevia muito bem, para combater os socialistas do Partido Socialista Italiano. Ele, então, já um pouco mais à frente, em 1919, as suas ideias já eram populares, todo mundo lia Mussolini, ele escrevia muito bem, e ele já tinha ideias próprias, e ele combatia o socialismo italiano. O socialismo de uma forma geral, porque ele, embora tivesse raízes socialistas, mas em função do que tinha acontecido com ele no Partido Socialista, ele se tornou um algoz dos socialistas. E ele cria, então, os Fasci Italiani di Combattimento, em 1919, onde ele já estava com um certo cartaz, vamos dizer assim, no cenário político italiano. E numa tradução literal ao português, os Fasci Italiani di Combattimento são os feixes de combate, ou vigas de combate. Eu aqui, na semana passada, ou na retrasada, ou na outra anterior, que a da semana passada foi reprise, eu mostrei que os feixes, né, que era um princípio que vinha do Império Romano, da união. A união fazia força. Então, se você tiver um graveto, você quebra. 2 gravetos já fica difícil. De 3 gravetos para frente, já fica mais difícil de dobrar. Então, esse fasci, F-A-S-C-I, fasci, esse fasci quer dizer feixos, né? Então, ele utilizou isso dos fasces lictores, que vinha do italiano, que eram os fasces lictores, eram os acompanhantes, uma espécie de oficial de justiça de certos magistrados, e eles tinham a função de abrir caminho e solicitar à população que manifestassem respeito às autoridades. Eles carregavam o símbolo do Império Romano, era um feixe de varas amarradas, dentro do qual era colocado um machado. Então, aquilo era um símbolo de poder, de execução. Símbolo de poder motivado e direcionado pela união. Era o que o Império Romano dava como instrução inicial básica para todos os seus soldados. A união, lutar em união, lutar em conjunto. E o Mussolini, quando ele começou a ter essas ideias do fascismo, ele foi rebuscar lá no Império Romano essa simbologia para aplicar nas suas novas ideologias. Então, os Fasci Italiani di Combattimento eram inicialmente um movimento totalmente de esquerda, e seu programa era mesmo do Partido Socialista, do qual Mussolini havia sido expulso. Confira o programa do movimento: voto feminino, que é uma tendência de esquerda, abolição do Senado, aqui, abolição no sentido de eliminação, exclusão do Senado, a exemplo dos regimes socialistas, onde havia o Partido Único e o sistema legislativo unicameral. Exemplo típico, a União Soviética, era onde ele foi se inspirar, era o modelo da época. Salário mínimo, que ele também pugnava, jornada de trabalho de 8 horas, representação dos trabalhadores na empresa, imposto sobre riquezas, confisco sobre bens da igreja, imposto especial sobre os lucros de guerra. Nesta ocasião, ele ainda era anticlericista. Ele combatia a Igreja Católica e pugnava pelo confisco dos bens da igreja. Posteriormente, ele muda essa posição.
Nas eleições gerais de 1919 e nas municipais de 1920, os socialistas elegeram a maioria. A Itália estava politicamente fracionada. Foi um trauma muito grande a vitória dos socialistas, porque até então os liberais sempre dominaram, eram hegemônicos em todas as eleições e no poder. Com os socialistas hegemônicos no poder, já que tinha mudado, e os demais partidos não conseguiram formar a maioria para fazer frente à esquerda, que detinha o poder naquela ocasião. A Itália de 1919 e de 1920 era um país totalmente fracionado entre socialistas de um lado e conservadores, católicos e liberais de outro. Nas eleições gerais de 1919, os socialistas conquistaram 32,2% dos votos, tornando-se o maior partido legislativo italiano, vindo em segundo lugar o Partido Católico, com 20,5%. E os liberais perdem, pela primeira vez, a maioria parlamentar e ficam alijados dos destinos políticos da nação. A violência desmedida para inibir e destruir os socialistas comunistas e anarquistas era uma tática que Mussolini utilizou através dessas falanges que ele chamava de combattimento, né? Os fatti italiani di combattimento. Ele, inclusive, os comunistas, socialistas e anarquistas dominavam a Itália utilizando-se dos sindicatos e dos coletivos rurais para manter uma hegemonia política. E eles afogavam a sociedade italiana cada vez mais. E ainda ameaçavam uma revolução sangrenta, ameaçavam matar os burgueses. Enfim, a Itália vivia em pânico em função dos comunistas. A Itália de 1919 era um país totalmente fracionado entre liberais, conservadores, católicos, donos de terras rurais, capitalistas, industriais e, de outro lado, uma esquerda relativamente unida no Partido Socialista, que era o único partido de esquerda e que aglutinava todas as correntes de esquerda, os anarquistas, os comunistas e os socialistas em maioria. E eles se congregavam nesse mesmo partido e eram, a maioria, exerciam hegemonia sobre a sociedade, bloqueando ações do governo e ameaçando greves e invasões de terras. Era um problema muito sério. Então, veja você que o fascismo ele nasce dessas confusões. Sempre quando há essas confusões de esquerda em países, há uma certa movimentação da direita se unindo, se arregimentando, se organizando para combater politicamente a esquerda. Por outro lado, os marxistas comunistas eram uma ala do Partido Socialista Italiano, chamados de maximalistas, queriam uma revolução armada, nos moldes de 17 na Rússia. Isso assustou os liberais, os conservadores, os ruralistas, os católicos e o próprio Vaticano, porque eles também queriam destruir o Vaticano. Eles queriam expulsar os padres de lá e queriam acabar com o Estado do Vaticano. Então, por isso é que a própria Igreja Católica se uniu aos fascistas. O Papa Pio XII apoiou integralmente os fascistas. O rei da Itália também apoiou os fascistas. Os monarquistas, os republicanos, os liberais e vários países da Europa apoiavam Mussolini, porque não queriam ver a Itália condenada ao comunismo. Mussolini, através de seus fatti de combattimento, que era uma tradução literal do italiano ao português, significa bandas de combate, inicia um período de violência e terror contra os socialistas, porque aí começou o embate. Enquanto os fatti queriam crescer, os comunistas e os socialistas estavam tentando impedir, através
daqueles instrumentos de Estado que eles já operavam, e os sindicatos também. Esse período de violência, então, se inicia tanto no campo quanto no meio urbano. A origem vem de uma associação nacionalista de veteranos da Primeira Guerra. Nós estamos falando aqui dos Fatti di Combattimento, que são esses nacionalistas veteranos da Primeira Guerra Mundial, que fora fundada por Mussolini no dia 23 de março de 1919. Aí começa, efetivamente, uma movimentação. Era uma energia que exalava pelos poros dessa gente que queria combater o comunismo de qualquer maneira. E eles estavam motivados pela depressão do pós-guerra. Era um sentimento de vergonha nacional e de humilhação, resultante da vitória mutilada da Itália nos tratados de paz pós-Primeira Guerra Mundial. Tais aspirações nacionalistas, não realizadas ou frustradas, manchavam a reputação do liberalismo e do constitucionalismo entre muitos setores da população italiana. Isso porque a Itália ganhou a guerra, participou junto com os aliados da vitória, e na hora de dividir o bolo, eles foram prejudicados. Eles tinham interesse ali num território, em 2 territórios da Iugoslávia, e não ganharam esse território. Então, isso criou um sentimento de frustração, já que eles queriam... A Itália era um país recente, um país de 1870 para cá, então, eles estavam querendo ampliar, querendo conquistar novas posições. Eles queriam guerra exatamente para conquistar novos territórios. E essa turma que participou da Primeira Guerra Mundial e que lutou para que a Itália entrasse na guerra, eles queriam um certo expansionismo territorial. Era um país que estava se formando novamente. E até durante o final do século XIX, eles lutaram para conquistar territórios dentro da própria Itália, que não pertenciam aos italianos. Então, essas instituições, o liberalismo e o constitucionalismo, jamais cresceram na Itália a ponto de se tornarem firmemente enraizadas na nova nação-Estado. A crise de 19 e 20 era muito grave. Fome e desemprego, o espectro político estava esfacelado, o risco de uma revolução sangrenta socialista atraiu ao movimento fascista os campesinos, os liberais, os católicos, os conservadores e os militares. Estes estavam descontentes pela frustração da anexação, da não anexação, melhor dizendo, dos territórios da Dalmácia e Fiume, na Iugoslávia. Decisão essa por conta do Tratado de Versalhes. Aí é que começa todo esse movimento expansionista dos fascistas, uma certa frustração e até um certo recalque com os franceses e com os ingleses por causa de Versalhes. Os Fatti atuaram com violência contra os socialistas de 1919 até 1922. Depois, essa violência cessou. Em 1920, eles invadiram a sede do Partido Comunista, queimaram os equipamentos gráficos dos jornais e atacaram os militantes. O movimento, então, começa a tomar força. Os não comunistas sentiram o gosto de derrota de comunistas à força e à violência. Eles sentiram, os não comunistas, melhor dizendo, sentiram o gosto de derrotar os comunistas à força e com violência. E o que aconteceu? Em 7 de novembro de 1921, Mussolini funda o Partido Fascista. Em agosto de 1922, os socialistas, em declínio e cansados de apanhar de cacetete dos fascistas, convocam uma greve geral contra a violência fascista. Mussolini, tomando conhecimento deste movimento dos socialistas e anarquistas, convoca imediatamente todos os fascistas da Itália para que marchem sobre Roma e, assim, pressionarem o governo a renunciar, que naquela altura era socialista. Vamos agora mostrar um pequeno filme que nós conseguimos, que retrata cenas reais
daquela época. Vamos lá, pedir à produção para colocar o filme. Ihre DNS-Analyse zeigt eine krankhafte Abneigung gegen jegliche Autorität und einen Charakter, der zu Gewaltausbrüchen neigt. Então, esses aí são os fatos de combatimento, os camisa negra, também como começaram a ser chamados depois que Mussolini ascendeu ao poder. 27 a 29 de outubro de 1922 é que foi realizada, então, a marcha que o Mussolini convocou os fascistas para que marchassem sobre Roma e assim pressionassem o governo a renunciar. Lembro aqui que o governo, na época, era socialista. Então, no dia 29, foram 2 dias de marcha, no dia 29,
de outubro de 1922, o rei da Itália, que já não tinha alternativa, porque ele não podia contar com a polícia toda era fascista, e nem tampouco com o exército, que também já estava todo inclinado ao Mussolini. Ele, então, quando vê que não tem nenhuma alternativa, ele convida Mussolini a formar um novo governo que nomeia apenas fascistas e simpatizantes do seu movimento. Isto em 29 de outubro de 1922. E assim, então, Mussolini assume o comando da nação, o poder político da nação. E começa a ascensão de Mussolini, que vai acabar num regime totalitário. E é exatamente essa filosofia totalitária que nós vamos agora examinar. Ele tomando o poder central nas eleições de 24, porque já ele vinha em 22, em 24 teve eleições nos municípios e nas aldeias, e os representantes políticos fascistas ganharam a maioria no parlamento também. Os socialistas inconformados acusaram os fascistas de terem cometido fraude nas eleições e que este expediente fazia parte da estratégia fascista. Esse incidente provocou a morte de Giacomo Matteotti, que era um socialista, em embate com os fascistas. Na realidade, ele foi assassinado porque um dos fascistas deu um tiro nele a queima-roupa. Mussolini minava as instituições representativas, mormente o poder legislativo, e o novo governo publicou a Carta del Lavoro. Assim, estavam criadas as bases para um Estado corporativo onde a liderança soberana de Mussolini resolveria os problemas da Itália. Neste exato momento, morre a democracia na Itália. Ela já estava moribunda pela ação nefasta dos comunistas, dos socialistas e anarquistas, e morreria de qualquer jeito na mão dos socialistas, os quais estavam no poder. Certamente, a Revolução Comunista seria até pior do que esse movimento fascista, pois a violência descambaria a uma luta de classes generalizadas. Destruição dos costumes da economia de mercado, seria implantado um típico regime marxista-leninista. O povo italiano de classe média, correntes ideológicas como os conservadores, católicos, o Estado do Vaticano, burgueses, industriais, liberais, monarquistas e o campesinato apoiaram incondicionalmente Mussolini e o fascismo, porque se sentiam seriamente ameaçados pela esquerda italiana. Como pode uma maioria de uma sociedade apoiar um grupo de pessoas que são violentas? Então, mas essa violência era uma violência direcionada, ela não era genérica em relação ao povo, era uma violência direcionada aos socialistas, porque os socialistas também faziam uma oposição histérica, uma resistência histérica aos fascistas. E aí, um extremismo chama o outro extremismo. Fim da guerra em 19, os socialistas incitavam represálias contra os homens que haviam apoiado a guerra e que, por isso, deveriam pagar por ela. Quer dizer, essa era uma das ameaças que os socialistas faziam àqueles que apoiaram a entrada da Itália na guerra. E eles queriam que pagassem o prejuízo. E olha que a Itália tinha vencido a guerra. Esses setores da sociedade não se intimidaram com a violência dos fascistas contra os socialistas, comunistas e anarquistas. Eles não queriam mais a esquerda. Eles apostaram em Mussolini para descomunizar a Itália, na certeza de que, cedo ou tarde, o fascismo seria alçado do poder. Porém, não imaginaram que os acontecimentos marchassem da forma como, efetivamente, os acontecimentos ocorreram, né? Mussolini se alia ao Hitler, o fascismo se junta com o nazismo, e aí aquela desgraça toda para a Itália. Mussolini inicia a construção do seu governo, muda de concepção doutrinária e filosófica. Ele, então, alija todos aqueles pensamentos que ele ainda tinha de esquerda e passa a ver um novo horizonte. Ele começa a conhecer, ele começa a tomar consciência de que deveria haver uma ideologia. Volta-se para a igreja, apoia o Papa, traça planos econômicos, estimula a economia, embora de forma centralizada. Muita gente acusa os fascistas de extrema-direita. Não são
nem direita, nem extrema-direita. Os fascistas são uma falange descendente de comunistas e socialistas. Pela própria história do Mussolini, a gente vê isso. E agora nós vamos chegar a um ponto nevrálgico do nosso tema, que é exatamente para demonstrar que não tem absolutamente nada a ver com o liberalismo econômico, nada a ver com direita ou com extrema-direita. A Itália se transforma em um Estado totalitário, como era a União Soviética, a qual serviu de paradigma a Mussolini em sua engenharia de poder, mas com algumas variações que estudaremos adiante. Ficou célebre a frase de Mussolini, uma síntese do que seria o seu regime. Vamos colocar essa frase aí na tela para que você possa acompanhar. Vamos lá, produção. Nada deve estar acima do Estado, nada deve estar fora do Estado e nada deve estar contra o Estado. Essa frase ela é bem significativa e ela encerra a ideia de um totalitarismo global, em que nada pode ficar fora do Estado, tudo é dentro do Estado e nada deve ficar acima do Estado. Quer dizer, a individualidade cede para a força do Estado. Esse é um princípio que os comunistas também têm, que os socialistas têm, tudo dentro do Estado. E essa doutrina política e social do fascismo evoluiu a partir do socialismo, que era a raiz de Mussolini. O fascismo propugnava rejeição ao pacifismo, rejeição, pode voltar a imagem para mim, por favor? Rejeição ao marxismo, a eliminação da luta de classes, em prol de um modelo de colaboração entre elas, empregados e empresários. Isso aqui é muito importante, que dá, vamos dizer assim, o diferencial entre o fascismo e o comunismo. A rejeição ao marxismo, a eliminação da luta de classes em prol de um modelo de colaboração entre elas. Então, enquanto que os marxistas lutam pela diferença de classes, no sentido de que eles, a classe proletária, tem que destruir a classe dos burgueses, já no fascismo há um diferencial. O Mussolini pensou que uma colaboração entre o segmento capitalista e o segmento produtor, trabalhador, seria uma situação diferente e melhor para a Itália. Então, era o que ele chamou de um modelo de colaboração. Isso aí passa a ser... nós, mais à frente aqui, vamos examinar isso. A rejeição da democracia parlamentar como um engodo e uma fraude, optando pelo corporativismo. É isso aqui que eu estava querendo chegar e que me fugiu à mente. É exatamente essa colaboração entre empregados e empresários faz, vamos dizer assim, a característica fundamental do fascismo, que é o corporativismo, enquanto que no marxismo nós temos a luta de classe. Então, esse corporativismo passa a ser um sistema político em que o legislativo é atribuído a corporações representativas dos interesses econômicos, industriais ou profissionais, nomeadas por intermédio de associações de classe, através das quais os cidadãos devidamente enquadrados participam na vida pública. Então, para o fascismo acaba aquela ideia de que há um político que representa os seus eleitores e ele, então, tem a ampla liberdade de ir lá, chegando no Congresso, ele atuar, ou no Parlamento, ele atuar. Aqui, não. No fascismo, essa colaboração, que é o corporativismo, passaria a ser o seguinte: primeiro, o político teria que vir por uma entidade de classe. Estar dentro dessa entidade de classe, ser escolhido dentro da entidade de classe, e passa, então, depois, eleito pelo aquele grupamento, ele passaria a ser um representante do legislativo. Quer dizer, essa era a ideia do fascismo. Isso, naturalmente, num sistema como o nosso, não daria certo nunca. Onde estamos aqui? Quais os cidadãos
devidamente enquadrados, participam na vida pública. Ele também propugnava a rejeição do igualitarismo. Quer dizer, o igualitarismo aqui é uma definição do fascismo como uma democracia verdadeira em que as massas não são afastadas para a margem do Estado. Isso é o que ele condena como igualitarismo, talvez um sentido aí de individualismo, né? A rejeição ao liberalismo econômico, admiração por Bismarck, né? Bismarck era antiliberal, oposição total e absoluta às doutrinas do liberalismo, tanto na esfera política quanto na econômica. Ele tinha uma visão totalitarista. Quer dizer, em hipótese alguma, você pode assimilar o fascismo com a ideia de liberalismo, com a ideia de direita. Não há essa condição, não há. Ela, na realidade, ela é uma corruptela ou ela pode ser uma ideia divergente do socialismo. E tem uma visão totalitária, que o comunismo também tem essa visão. E também, por último, a primazia absoluta do Estado. Primazia absoluta do Estado é a mesma coisa que tem no comunismo. A economia do fascismo e o desenvolvimento da Itália neste período, para finalizar o nosso pensamento. Os fascistas se aliaram às elites econômicas, prometendo proteger seus status social e suprimir qualquer potencial revolução da classe trabalhadora. Em troca, pediu-se às elites que subordinassem seus interesses a um projeto nacionalista mais amplo, de modo que as políticas econômicas fascistas geralmente protegem a desigualdade e o privilégio e, ao mesmo tempo, caracterizam um papel importante para a intervenção estatal na economia. Os fascistas queriam essa intervenção estatal na economia e direcionamento. Os fascistas se opuseram tanto ao socialismo internacional quanto ao capitalismo de livre mercado, argumentando que seus pontos de vista representavam uma terceira posição. Eles alegavam fornecer uma alternativa econômica realista que não era nem capitalismo, laissez-faire, nem o comunismo. Eles favoreceram o corporativismo, como nós aqui já falamos, e a colaboração de classes, acreditando que a existência de desigualdade e hierarquia social era benéfica, contrariando as opiniões dos socialistas. Luta de classe sempre é o que os socialistas querem, argumentando também que o Estado tinha um papel na mediação de relações entre classes, contrariando também a visão dos capitalistas liberais. Um aspecto importante das economias fascistas foi o dirigismo econômico, significando uma economia em que o governo frequentemente subsidia empresas favoráveis e exerce forte influência diretiva sobre o investimento, em oposição a ter um papel meramente regulador em geral. As economias fascistas eram baseadas na propriedade privada e na iniciativa privada, mas estas dependiam do serviço do Estado. Veja o que Lula e o PT fez há pouco tempo aqui no Brasil, nos governos. Eles também tinham esse dirigismo estatal junto com empresários, e deu no que deu. Os governos fascistas encorajaram a busca do lucro privado e ofereceram muitos benefícios para as grandes empresas, mas exigiram, em troca, que toda atividade econômica servisse ao interesse nacional. O historiador Gaetano Salvemini argumentou em 1936 que o fascismo torna os contribuintes responsáveis pela iniciativa privada, porque o Estado paga pelos erros da empresa privada, o lucro é privado e individual. A perda é pública e social. Muito bem, estamos aqui encerrando o nosso programa. Eu vou pedir à produção, então, que nos deixe as fotos que nós temos aí dos fascistas, do Mussolini, e vamos encerrar o programa com essas fotos, a marcha de Roma, militares que haviam se frustrado durante a campanha da guerra, o Mussolini se inspirando no Império Romano. Esses são algumas das nossas fotos. Então, estamos aí. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação no nosso programa.
E na semana que vem voltaremos com mais um tema, provavelmente o tema do comunismo, para que depois, no final, a gente possa fazer uma conclusão, uma análise entre o comunismo, o fascismo e o nazismo. Um até lá para vocês. Na quinta-feira da semana que vem estaremos de volta aqui.